Hoje você verá a história de Moisés de um jeito que nunca viu. Ao final desse vídeo, você sairá com todo o conhecimento sobre um dos homens de maior fé que a Bíblia nos mostra. Capítulo 1. Do nascimento até o chamado na sarça ardente. Em tempos difíceis no Egito, o povo de Israel sofria como escravo. Faraó temia o crescimento dos hebreus e ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos. Mas, em meio à opressão, Deus já tinha preparado um plano. Uma mulher hebreia deu à luz um filho. Por 3 meses ela o escondeu. Mas quando não pôde mais protegê-lo, colocou o bebê em um cesto de junco e o deixou entre os juncos do rio Nilo, confiando em Deus. E foi ali que a filha de Faraó encontrou o menino. Movida pela compaixão, ela o adotou como seu próprio filho e lhe deu o nome de Moisés, que significa retirado das águas. Olha que lindo, meu irmão. Mesmo em meio à perseguição, Deus já estava cuidando do futuro libertador de Israel. Você acredita que Deus também tem um plano para a sua vida? Moisés cresceu no palácio como príncipe do Egito, mas nunca esqueceu suas origens. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele interveio e acabou matando o agressor. Temendo ser descoberto, fugiu para a terra de Midian, onde se tornou pastor e construiu uma nova vida. Mas os planos de Deus não tinham terminado. Um dia, ao cuidar das ovelhas, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça em chamas que não se consumia. Ao se aproximar, ouviu a voz de Deus dizendo: Moisés, Moisés! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então o Senhor disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito e decidi libertá-lo. Eu te enviarei a Faraó para tirar os hebreus da escravidão. Moisés, assustado, respondeu que não era capaz, mas Deus lhe garantiu: Eu estarei contigo. E aqui eu te pergunto: quantas vezes você já duvidou de si mesmo? Lembre-se, quando Deus chama, Ele também capacita. Capítulo 2. Moisés diante de Faraó e as pragas do Egito. Mesmo relutante, Moisés obedeceu ao chamado de Deus. Ele voltou ao Egito e, junto com seu irmão Arão, foi até Faraó com uma mensagem clara. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Mas o coração de Faraó estava endurecido. Ele zombou e respondeu: Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? E assim começou uma grande batalha, não entre Moisés e Faraó, mas entre o poder de Deus e os falsos deuses do Egito. Primeiro, as águas do Nilo se transformaram em sangue. Depois vieram as rãs, os piolhos, as moscas, a peste nos animais, as úlceras, a chuva de pedras, os gafanhotos e as trevas que cobriram a terra. Você percebe? Cada praga era um sinal de que nenhum poder terreno é maior do que o Senhor dos Exércitos. Mas mesmo assim, Faraó resistia. Então veio a 10ª e última praga, a mais dura de todas: a morte dos primogênitos. Naquela noite, cada casa egípcia chorou sua perda. Mas entre os hebreus, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas foi o sinal da proteção divina. E aqui está uma das maiores lições da Bíblia: só o sangue do cordeiro salva. Isso aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Após essa noite, Faraó finalmente cedeu e disse: Levem o seu povo e vão servir ao Senhor. Capítulo 3. A travessia do Mar Vermelho e a libertação completa. Após a 10ª praga, o povo de Israel partiu do Egito em direção à liberdade. Era uma multidão enorme, levando seus rebanhos e carregando em seus corações a esperança. Mas logo atrás deles vinha Faraó, que havia se arrependido de deixá-los ir. Ele reuniu seu exército, com cavalos e carros de guerra, para perseguir os hebreus. Quando os israelitas viram o mar diante deles e os soldados atrás, ficaram apavorados e clamaram a Moisés: Teríamos sido melhor servos no Egito do que morrer aqui no deserto. Mas Moisés respondeu com firmeza: Não temam. Permaneçam firmes e verão o livramento que o Senhor lhes dará hoje.
Então o Senhor ordenou: levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar, e as águas se dividirão. E aconteceu o impossível. O mar vermelho se abriu, formando uma parede de água de cada lado, e o povo atravessou em terra seca. Meu irmão, você já imaginou presenciar esse milagre? O que você teria feito? Confiado ou duvidado? Quando os egípcios tentaram seguir pelo mesmo caminho, o Senhor fez as águas voltarem e todo o exército de Faraó foi derrotado. Nenhum deles sobreviveu. Do outro lado, Israel contemplou o grande poder de Deus e celebrou com cânticos de vitória. Miriam, a irmã de Moisés, pegou o tamborim e conduziu as mulheres em dança, proclamando: o Senhor triunfou gloriosamente. Aqui aprendemos algo poderoso. Quando confiamos no Senhor, Ele abre caminhos onde não existe saída. Capítulo 4. A caminhada pelo deserto e o cuidado de Deus. Livre da escravidão, o povo de Israel iniciou sua jornada pelo deserto em direção à terra prometida. Mas logo nos primeiros passos surgiram as dificuldades. Faltava água, e o povo murmurava contra Moisés: por que nos tiraste do Egito? Será para morrermos de sede aqui? Moisés clamou a Deus, e o Senhor lhe mostrou uma rocha. Ao tocá-la com o cajado, dela saiu água em abundância para saciar toda a multidão. Perceba, onde o homem só vê deserto, Deus abre fontes de vida. Mais adiante, quando a fome chegou, Deus enviou o maná, um pão do céu que caía todas as manhãs. Cada um recolhia apenas o suficiente para o dia. Isso nos ensina a depender do Senhor diariamente. Você já confiou em Deus para o seu pão de cada dia? E quando os inimigos atacaram, como os amalequitas, o povo só venceu porque Moisés permanecia com os braços erguidos em oração. Enquanto suas mãos estavam levantadas, Israel prevalecia. A vitória não vem pela força, mas pela dependência de Deus. Mesmo em meio às reclamações e fraquezas, o Senhor guiava o povo com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, mostrando o caminho e garantindo proteção. Capítulo 5. A entrega da lei no Monte Sinai e a aliança de Deus com o povo. Após muitos dias de caminhada, Israel chegou ao pé do Monte Sinai. Ali, Deus chamou Moisés para subir ao monte, onde ele mesmo falaria com seu povo. O monte estava coberto por nuvens, trovões e relâmpagos, e o som de uma trombeta ecoava. O povo tremia de temor, pois sabia que o Senhor estava presente. No alto do monte, Deus revelou a Moisés os 10 mandamentos, a base da aliança com Israel. Não terás outros deuses diante de mim. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Essas palavras não eram apenas regras, mas um guia de vida para que o povo vivesse em santidade e amor. E eu pergunto, você já parou para pensar se está guardando os mandamentos do Senhor no coração? Enquanto Moisés estava no monte, o povo, impaciente, construiu um bezerro de ouro para adorar. Eles se desviaram rapidamente do caminho. Quando desceu e viu a idolatria, Moisés quebrou as tábuas em indignação. Mas, intercedendo pelo povo, subiu novamente, e Deus, em sua misericórdia, renovou a aliança, dando novas tábuas da lei. Isso nos mostra 2 coisas: a justiça de Deus contra o pecado e a sua graça em nos dar uma nova chance. Capítulo 6. A liderança de Moisés, o tabernáculo e a esperança da terra prometida. Por ordem do Senhor, foi construído o tabernáculo, um lugar santo onde a presença de Deus habitava no meio do povo. Ali, a arca da aliança era guardada, e ali o Senhor falava com Moisés face a face, como um amigo fala ao seu companheiro. Imagine que privilégio estar tão perto da presença de Deus. Você também busca essa intimidade em oração? Mesmo com tantas manifestações do poder divino, o povo murmurava e muitas vezes se rebelava.
Por causa da desobediência, a geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, vagando 40 anos no deserto. Moisés, fiel até o fim, guiou o povo até as fronteiras da terra prometida. Mas, por uma falha diante do Senhor, ele não pôde entrar. Do alto do Monte Nebo, contemplou a terra que Deus daria a Israel e ali terminou sua missão. E aqui fica a grande lição. Nem sempre veremos com nossos olhos tudo o que Deus prometeu, mas podemos confiar que seus planos se cumprem perfeitamente. O povo seguiu adiante sob a liderança de Josué, mas a memória de Moisés permaneceu para sempre como o libertador escolhido por Deus e o homem que falava com o Senhor face a face.